Oi, amigos do podcast Negócio TI e Direito. Aqui quem fala é Regis Bronzatti e eu queria conversar com vocês hoje sobre LGPD e as fragilidades de gestão nas organizações. Eu estou trabalhando em vários projetos no momento de adequação de organizações na LGPD. Estou dando consultoria, treinamento, assessoria em várias empresas brasileiras. Estamos em março de 2020, faltando 5 meses praticamente para o início da vigência da nova lei. E algumas pesquisas de mercado têm demonstrado que praticamente 80 a 90% das empresas ainda não têm nenhum plano como enfrentar essa nova realidade legal. E a grande maioria está esperando o adiamento, a postergação da vigência da lei através do Poder Executivo. Talvez agora, com a pandemia do coronavírus, isso se torne uma realidade. E talvez o governo realmente postergue, porque praticamente, como ele mesmo não fez muita coisa sobre o tema, ele tem uma boa desculpa agora para dizer que o coronavírus impediu as organizações de, em 2 anos, tentarem fazer alguma adequação. Mas se a gente voltar no tempo e lembrar de 4 ou 5 anos atrás, nós vamos lembrar de um outro episódio bem brasileiro, com a chegada aqui dos primeiros aplicativos para transporte em carros particulares. Vocês lembram do clima hostil e corporativo entre os motoristas de táxis e os novos motoristas de aplicativos que iniciavam na época? Chegou a ter agressão física, chegou a ter, se não me recordo, teve até morte na época aqui no Brasil. Bom, esse movimento perdeu uma força quando o consumidor descobriu que o serviço de transporte por aplicativo era muito melhor, muito mais seguro, muito mais confortável e muito mais barato. O consumidor, mesmo não tendo uma legislação na época, trocou quase que de imediato a prestação de serviço para deslocamentos urbanos. E os governos, principalmente os municipais, tiveram que regular esse serviço porque ele era desejado e agradava a clientela e facilitava a vida das pessoas. Inclusive, algumas pessoas que estavam desempregadas tinham agora uma nova opção de renda. Os motoristas de táxi que não aceitavam o novo modelo de concorrência tiveram que se adaptar rapidamente. E quem não o fez, sucumbiu ao mercado. Hoje nós temos uma nova realidade. A LGPD, gente, trouxe à tona hoje um novo corporativismo, copiando aquele comportamento dos antigos motoristas de táxis. As organizações hoje resistem, aqui no Brasil, a surfar a onda de transformação e automação do século XXI. Elas se acham ainda donas dos dados das pessoas e se negam literalmente a admitir que dados pessoais têm que ser protegidos ou respeitados. Elas freiam a própria evolução na esperança de que, se não fizerem nada ou lutarem contra, essa moda de tecnologia, de inovação vai passar. E elas vão continuar a trabalhar colhendo seus frutos como antes, sem a chatice de uma tal LGPD para atrapalhar. Bom, deixa eu dizer um negócio para vocês. A LGPD, gente, veio para acelerar o processo de automação de processos de negócio. As empresas, para competirem, elas precisam de dados e informações em tempo real para a tomada de decisão cada vez mais assertiva e mais ágil. Então não vai existir mais competição em negócios sem dados e processos em tempo real, porque simplesmente quem não automatizar qualquer processo de negócio que seja possível, simplesmente vai deixar de existir como negócio. É simples assim. Se essas organizações estão retardando o processo de discutir como acelerar a si mesmo e se tornarem ainda mais produtivas, na minha opinião, elas estão assinando sua própria sentença de morte. Não é se elas vão morrer, é quando elas vão morrer. Já que a LGPD traz no seu bojo interno a discussão da própria transformação digital. A LGPD é somente a consequência de um movimento mais amplo que impulsiona as organizações a serem mais competitivas. Esqueçam a lei e olhem para o negócio. Há organizações hoje, em pleno século XXI, totalmente paquidérmicas,
sendo superadas por startups que descobriram, mesmo dentro da legalidade, como tratar um dado de forma mais veloz, que gera um novo insight ou um novo resultado que vai beneficiar e conquistar e fidelizar o seu cliente. O mundo mudou e acelerou muito nos últimos 5 anos. E se a gente projetar os próximos 10 anos, essa velocidade será maior ainda. Tudo é algoritmo, tudo é software, tudo é dado, tudo é inteligência artificial para dar conta desta quantidade de transações, de conexões de pessoas e empresas. Imagine uma organização hoje que não lida com dados pessoais, que não conhece seus clientes, que não conhece seus hábitos, que não sabe o que compram, de quem compram, por que compram. Ela não vai sobreviver nesse século. Então, é um tremendo engano estratégico lutar contra a tecnologia aplicada a processos de negócios que melhoram a competitividade e a satisfação do ser humano, ou seja, o cliente. Outros, muito num ar rompante, dizem assim: mas nós temos muita tecnologia, conhecemos tudo dos nossos clientes. Só não concordamos que tem que ter uma lei para regular isso e um governo para nos cobrar multas. Estas frases são de um corporativismo muito semelhante aos antigos taxistas. A lei existe para regular aquilo que alguns mais espertos e habilidosos já descobriram. Se consolidarmos dados e mais dados de forma organizada, ética e legal, a gente fragiliza o nosso concorrente, aumenta a competitividade e nos torna líderes do nosso mercado. Esta é a verdadeira corrida. Então, em terra de cego, quem tem um olho é rei. É mais ou menos assim. Quem está dando os primeiros passos em LGPD já está na frente de mais ou menos 80 a 90% da sua concorrência. Então a lei ela veio para ajudar esses empreendedores a continuarem vivos e mais saudáveis nesse mercado. A LGPD está dando uma oportunidade para as empresas de realmente se diferenciarem e competirem. Em contrapartida, quem se utilizar de meios escusos, por exemplo, comprar bancos de dados, vai ser punido, já que nesse novo tabuleiro global a gente exige o quê? Competência e capacidade. Não precisa ser grande no século XXI, só precisa ser rápido. Infelizmente é do ser humano, conservador e corporativista, se fazer de vítima nessa hora. É natural que quando a gente inicia processo de adequação em algumas empresas, a gente encontra situações que exponham gestores nos seus processos. E aí vocês entendem por que grande parte dos gestores nas empresas são contra a LGPD, porque eles não querem ser expostos, porque o processo da LGPD pressupõe uma variável muito importante. Você precisa entrar no processo de negócio do RH e do marketing e entender como é que eles estão trabalhando. E você vai ter que dizer para ele que ele vai ter que mudar. Qual o gestor que gosta de ouvir esta afirmação? Praticamente nenhum deles, os corporativistas, né? Então é muito difícil a gente enfrentar hoje projetos de adequação LGPD, porque nós precisamos enfrentar primeiro os gestores conservadores que tentam eh, esconder os seus piores medos, que é o quê? Se modernizar, se automatizar e transformar os seus próprios processos de negócio. Então eu digo, LGPD é o momento que vai mostrar a cozinha das organizações e vai apontar quem é o chefe dessa cozinha. E ninguém gosta de ver a cozinha suja. Então, em alguns setores, por exemplo, quando a gente entra, é muito comum o gestor dizer que ele controla, que ele gere muito bem a sua área. Que ele diz que ele tem indicadores, por exemplo, no RH de turnover, de gestão de clima, de controle de horas de treinamento, mas o controle de férias, por exemplo, e banco de horas ainda é manual e feito numa planilha, que depois é compartilhada via e-mail com o prestador de serviços, que processa a folha de pagamento, expondo todos os dados dos colaboradores. Aí eu pergunto para vocês, é esse o nível de governança do RH que se espera de uma organização do século XXI? Se a gente olhar o setor de vendas, que tem indicadores de metas semanais, mensais, por unidade de negócios, por tipo de produto, por cliente. Mas o controle de agendamento de visitas, gente, é feito por e-mail, por WhatsApp,
com dados pessoais do cliente totalmente expostos, que depois ainda são enviados para representantes comerciais sem controle algum e onde esses dados foram parar. Alguns descobrem depois de algum tempo que seu cadastro de cliente está com o concorrente e faz uma pergunta, no mínimo idiota, mas como é que será que isso aconteceu? Este é o nível de governança da área comercial que se espera de uma organização do século XXI? Vamos olhar o caso das recepções corporativas nas empresas. Quando uma pessoa tem que se identificar para deixar a sua imagem para fins de segurança na portaria, mas os dados dela são anotados da identidade do CPF num caderno físico, de forma manual, que ninguém sabe para onde vai esse caderno ou para quem vai ser entregue. Este é o nível de governança, por exemplo, de prestadores de serviço que se espera de uma organização no século XXI. Pense em mega eventos corporativos, palestras, workshops, onde a inscrição dos clientes é feita por tecnologia de QR Code ou reconhecimento facial. Mas, posteriormente ao evento, a sua caixa postal passa a receber ofertas completamente desconexas de produtos de fornecedores que você nunca falou, nunca teve interesse em conectar. Quem compartilhou as informações? Por que fizeram isso em detrimento aos seus próprios clientes? Este é o nível de governança do marketing que se espera de uma organização do século XXI? Veja, eu estou falando aqui de pequenos exemplos onde o tratamento desta informação pessoal não é desrespeitada pela área de TI ou pela área jurídica, mas sim pelas áreas estratégicas de um negócio. Estas são algumas das fragilidades das organizações no século XXI que a LGPD escancara. Elas se travestem de modernas, de ágeis, de leves, de vanguarda, mas quando a gente vai olhar lá no setor onde as pessoas trabalham, o que a gente vê? Gestores despreparados, caricatos, frágeis, indolentes para um mundo conectado, colaborativo e automatizado. Esta é a gestão do século XXI que nós esperamos das nossas organizações. Eles parecem os taxistas de 5 anos atrás que lutavam contra os aplicativos. Parecem organizações lutando contra o próprio futuro. De forma alarmante, gente, não é o custo da tecnologia que impede as organizações de avançar, mas somente o tamanho da capacidade dos seus gestores de visualizar um novo mundo à sua disposição. E para isso irão precisar de muita gestão, pois tudo que puder ser automatizado no século XXI será. Até o próximo podcast e bons negócios a todos. Forte abraço.